Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula, a nossa aula inaugural do nosso acelerador de resultados Equipes que Resolvem. É uma alegria imensa estar aqui com vocês a partir de hoje e contar sempre com a presença e com os comentários e com toda a participação de vocês durante as nossas aulas. Vamos então começar a aula? Eu sou Denise Gás e durante toda a minha carreira eu tive a oportunidade de mentorar inúmeros empresários e executivos. Além disso, eu fui executiva de RH em grandes multinacionais, como, por exemplo, a FMC Technologies, a Andina Coca-Cola, a BHP Billiton, onde eu desenvolvi experiências e conhecimentos todos relacionados à área de gestão e desenvolvimento de pessoas no mundo empresarial, que é exatamente a proposta que eu trago aqui hoje com esta aula, e vocês vão conhecer mais a fundo como a minha experiência ela pode formar todo esse conjunto de informações que eu vou passar aqui para vocês hoje. Também fui gerente de recursos humanos em empresas como a Heineken, a Kraft Foods e a Philip Morris. Tive uma experiência consolidada em cargos de liderança na América Latina, na Europa. Tive a oportunidade de trabalhar em inúmeros projetos de desenvolvimento e treinamento de pessoas em mais de 10 países. Atualmente sou investidora e cofundadora de uma startup na área de IA na saúde e também palestro sobre liderança transformadora em empresas e eventos específicos dessa área. Esta sou eu e com muito prazer, a partir de hoje, estarei aqui todas as semanas trazendo temas relevantes, temas importantes que vão ajudar você a melhor gerenciar a sua equipe, a desenvolver a sua equipe, trazendo resultados mais consistentes e, com isso, fazendo com que você possa sair do operacional, para que você deixe aquele caos, a correria do dia a dia e possa, sim, contar com uma equipe autônoma, uma equipe autogerenciável, que resolva os problemas no dia a dia sem precisar contar com você para as mínimas decisões, e você, sim, possa focar naquilo que é realmente importante, como, por exemplo, pensar em estratégias, em começar a organizar ações visando o crescimento do seu negócio e ter mais tempo também para você mesmo, para a sua vida pessoal, para a sua família. Para quem é essa aula de hoje? Eu quero falar com você, empresário, que tem mais de 5 funcionários, a partir de 5. Se você se sente sobrecarregado, exausto, chega no final do dia com aquela sensação de não ter realizado coisas relevantes, tudo que você planejou a fazer naquele dia, você não conseguiu fazer porque apagou incêndios durante o dia todo, é com você que eu quero falar. Eu quero falar com você que quer aprender o que deve fazer para sair do operacional e ter uma equipe autônoma que resolve sem depender de você. É com você que eu quero falar a partir de hoje. E na aula de hoje, nós vamos falar exatamente sobre o que desenvolver para a sua equipe começar a ser autônoma e a não depender mais de você para tudo, né, para as mínimas coisas. Vou começar contando de onde vem esse conhecimento, tudo isso que eu estou trazendo para vocês hoje e que eu pensei com tanto cuidado como tema para a nossa aula inaugural, para trazer algo que realmente faça diferença no dia a dia de vocês. O que eu vou trazer, eu não aprendi em livros, em MBAs, em faculdade, muito pelo contrário, eu aprendi na prática, eu aprendi fazendo, estando com equipes e, obviamente, errando muito também. E teve uma fase na minha vida que eu achava que eu era uma boa líder, que eu estava sempre fazendo as coisas da melhor forma, tomando cuidado com as pessoas e tudo mais, só que eu resolvia tudo, tentava dar conta de tudo, gerava resultado, sem dúvida nenhuma. Só que, na prática, o que estava acontecendo era outra coisa totalmente diferente do que eu imaginava.
A equipe, na verdade, ela só funcionava quando eu estava presente. Ou seja, as tarefas paravam, o trabalho vivia travado e precisava ter a minha presença para destravar, para desenrolar, para orientar sempre o que tinha que fazer, a tomar as decisões. E qualquer decisão simples que eu tomava já virava uma dependência, ou seja, já criava uma forma de, na próxima vez que algo precisava ser decidido, era um padrão que ia ser usado. Ou seja, vamos esperar a Denise, que ela vai resolver. E eu comecei a reclamar muito que as pessoas não tinham iniciativa, que as pessoas não paravam para pensar, mas no fundo eu não deixava que elas tivessem iniciativa. Eu não esperava que elas pensassem, que elas desenvolvessem soluções. Eu já entregava tudo pronto. Porque cada vez que alguém vinha com um problema ou com uma solução que precisava de um direcionamento, eu respondia rápido. O meu lema era fazer tudo rápido. Então, eu resolvia, eu buscava fazer tudo sempre melhor, eu fazia por eles, eu fazia pela minha equipe. E, sem perceber, eu estava treinando as pessoas justamente para se tornar dependente de mim. Eu não deixava espaço para as pessoas pensarem, para as pessoas agirem. Até que um momento, eu tive, sabe aquele momento eureka que a gente tem na vida? Virou uma chave para mim. Eu percebi que, na verdade, eu não poderia mais continuar a estar completamente sobrecarregada, cansada, carregando tudo nas minhas costas, apagando os incêndios sempre. E com a sensação de que, se eu parasse naquele momento, tudo parava. A empresa ia parar. O meu setor deixaria de contribuir para resultados que eram necessários para o negócio. E foi aí, nesse momento, que eu joguei tudo para o alto e entendi algo que mudou tudo. Na verdade, a minha equipe não era ruim. Eu não tinha uma equipe ruim, uma equipe que o desempenho era ruim porque as pessoas não estavam preparadas, não estavam capacitadas, não tinham conhecimento. Na verdade, o que eu tinha era uma equipe que eu mesma tinha condicionado a depender de mim. E é isso que eu quero que você comece a mudar na sua empresa, na sua vida, no seu dia a dia. Eu quero que você saia do caos operacional, eu quero que você deixe de apagar incêndios todos os dias, eu quero que você consiga, de fato, respirar ao longo do dia e focar naquilo que realmente interessa para o seu negócio. O que eu fiz? Eu parei de responder tudo, comecei a fazer perguntas, comecei a trazer as pessoas para descobrir quais as melhores soluções, quais os caminhos a serem seguidos, por onde ir. Comecei a perguntar o que elas fariam naquela situação, naquele problema que elas estavam fazendo para mim. E no começo elas se assustaram, porque estavam acostumadas com aquela Denise que fazia tudo, que procurava responder tudo rápido, que não deixava a bola, né, picando no espaço, já ia lá e chutava para o gol. E eles perceberam uma grande diferença, e isso foi determinante para outro modo de viver que eu assumi desde então, né? Então, eu parei de centralizar tudo em mim, comecei, de fato, a desenvolver as pessoas. Comecei a ter uma equipe onde todo mundo era capaz de resolver, de solucionar as situações que apareciam. E depois de um tempo, a minha equipe começou a mudar, né? Eram menos perguntas, não traziam mais tantos problemas, já vinham com as soluções que eles tinham pensado, já não tinham mais tanta dependência de mim e assumiam muito mais responsabilidades. E isso é algo que é fundamental para a gente ter uma equipe que resolve. A responsabilidade de ser parte da solução e não apenas alguém que repassa problemas ou que traz problemas para o empresário resolver o tempo todo. E aí eu criei o meu método, que eu botei o nome de Equipes que Resolvem, que é um método que visa ajudar empresários
que carregam as suas empresas sozinhos, exatamente como eu fiz durante muitos anos. E eu quero que você finalmente possa ter uma equipe que funcione de verdade, uma equipe autônoma, uma equipe que seja coesa, autogerenciável, que consiga trazer soluções adequadas para as situações do dia a dia, que atenda os clientes de uma melhor forma e mais rápido. Uma equipe que anteveja problemas, que já busque soluções para evitar que as coisas se compliquem, para que problemas surjam, e não apenas reativas, tentando consertar aquilo que poderia ter sido evitado. E então, eu quero que você volte a ter tempo para fazer a sua empresa ser mais produtiva, ser mais eficiente, ter melhores resultados e, principalmente, crescer, né? Para que você possa projetar o futuro esperado. E o mais importante de tudo, né, gente? Que você tenha tempo para a sua vida familiar, para os seus filhos, para a sua família, para o seu lazer, enfim, que a sua vida pessoal volte a ter uma importância fundamental na sua vida com o tempo que eu quero que você comece a desenvolver depois de saber como fazer essas alterações importantes e imprescindíveis no seu modo de gestão. E deixa eu fazer uma pergunta para você, pensando aqui agora, hoje, se você sair da sua empresa por 7 dias, vamos imaginar, conseguir planejar uma viagem com a minha família, tirar uma folga de 7 dias, o que vai acontecer na sua empresa? Ela vai continuar funcionando bem ou vai travar, né? A maioria das pessoas, dos empresários com quem eu converso, né, no dia a dia, ou até empresários com quem eu inicio a mentorar, eles me falam o seguinte: olha, Denise, a minha equipe só anda se eu estiver em cima deles, né? Se eu estiver orientando, dizendo exatamente o que fazer, senão o negócio não funciona, né? Tudo volta para mim decidir, problemas simples viram incêndios de proporções enormes, e no final, o que acontece? Eu viro o próprio gargalo da empresa, porque tudo volta, depois de 7 dias fora, imagina, tudo voltando para mim, tudo voltando para eu resolver, vai ser um grande caos operacional e tático dentro da minha empresa. E o mais frustrante de tudo é que não é falta de gente, né? Quando você tem uma equipe, você deve contar com aquelas pessoas. E o que falta mesmo é que estas pessoas tenham autonomia, que elas possam se desenvolver e poder trabalhar com a autonomia que é necessária para poder, né, enfim, dar andamento e resolver as coisas na sua ausência. E o que eu vou falar hoje nessa aula inaugural, que é um marco tão importante para mim e que, né, vai se repetir ao longo das próximas semanas todas? Eu quero alinhar algumas coisas importantes com você, né? Quando eu falo sobre formar uma equipe que resolve, eu estou falando de construção de comportamento, né, de mudança de cultura dentro da sua empresa. Então, esse tema aqui que eu escolhi para a nossa aula inaugural, que é como formar equipes que resolvem, ele engloba, né, como fazer a sua equipe pensar e não só executar aquilo que você manda, o que você orienta, ou seja, criar funcionários que pensam de forma crítica, que pensam com antecipação às situações, né? Também o tema de hoje vai abordar como fazer a sua equipe assumir responsabilidades e não só obedecer, né? Não só fazer aquilo que você mandar. É preciso que a sua equipe ela possa, sim, de fato, tomar as rédeas da situação, buscar resolver, buscar os caminhos necessários, ou seja, que elas sejam responsáveis. Então, o tema de hoje é também sobre você deixar de ser o centro de tudo. Claro, você é o capitão desse time, né? Você sempre vai ser responsável pelas diretrizes, pelo caminho estratégico a ser seguido, você é responsável por traçar a rota,
por mostrar como fazer, sem dúvida nenhuma. O capitão do time faz isso, né? Mas o time todo precisa jogar junto, né? A bola precisa rolar redonda dentro do campo. E o seu time é responsável por ir lá e marcar o gol, né? Com a sua orientação. Agora, também é importante deixar claro sobre o que não é o tema de hoje. Isso aqui não é sobre como contratar pessoas perfeitas, pessoas que já vão ali desde o primeiro momento pegar a bola e sair jogando, né? Não é sobre contratar pessoas perfeitas. Também não é sobre motivar pessoas com discurso bonito, usar frases, né, de motivação, frases de impacto. Isso não vai gerar resultado no dia a dia, na mudança de atuação das pessoas, não vai trazer, né, mudanças significativas, né? E também o tema de hoje não é sobre dar uma gratificação financeira e achar que isso vai fazer com que tudo se resolva no dia a dia, que a equipe mude de comportamento e de atitude. Claro que não, né? As mudanças elas exigem soluções muito mais profundas, e é sobre isso que eu vou falar aqui nessa aula de hoje. Também não é sobre ser amigo da equipe, ser um líder bonzinho, que passa a mão na cabeça, né, de todo mundo. E, principalmente, eu não vou trazer nenhuma solução rápida, daquele tipo assim, o coelho que o mágico tira da cartola. Né? Muito pelo contrário. O que eu vou trazer para vocês hoje, o caminho a ser seguido para você formar uma equipe que resolve, ele exige trabalho, sim. Ele exige dedicação, mas ele tem um rumo, ele tem um como fazer que, sendo implementado, realmente vai trazer resultados muito mais relevantes dentro da sua empresa. Então, se você está procurando um atalho, né, como resolver rápido ou fazer ali um quebra-galho dentro da empresa para diminuir os incêndios, essa aula aqui não é para você, tá? Agora, se você estiver disposto a construir uma equipe que realmente funciona da forma certa, aí sim você está no lugar certo. Essa aula é para você. Agora, deixa eu te mostrar por que o que eu estou falando aqui não é só importante, mas principalmente é uma oportunidade para você. É uma oportunidade que você não pode deixar passar para construir uma equipe que realmente resolve. A maioria dos empresários, ela está tentando fazer o quê? Crescer a empresa, né? Ou até, às vezes, continuar a levar o dia a dia fazendo mais, trabalhando mais, se dedicando mais, passando mais horas no trabalho, tentando apagar uma quantidade ainda maior de incêndios, se sobrecarregando mais, cansando mais. Mas crescimento de verdade não vem daí, não vem de aumentar o número de horas trabalhadas, não vem do ponto inicial ali de achar que você não está se dedicando suficientemente. Crescimento vem quando você para de ser o motor e sua equipe passa a gerar resultados sem você. E é exatamente isso que o tema de hoje te mostra. Como escalar sem se sobrecarregar ainda mais, né? Sem trazer uma sobrecarga de trabalho ainda maior para você. Esse tema hoje mostra como ter resultados sem criar dependência na sua equipe, sem fazer com que a sua equipe fique ainda mais travada esperando você o tempo todo, e como crescer, né, o seu negócio sem caos. Enquanto a maioria das pessoas, né, a maioria dos empresários continua preso no operacional, quem aprende isso que eu vou te mostrar daqui a pouco começa a jogar o jogo em outro nível. O jogo de construir uma empresa que funciona, mesmo quando você não estiver presente. Mesmo aqueles dias de folga que você, né, pode sim e merece sim tirar no seu dia a dia. Eu acompanhei uma empresária
que tinha uma equipe de 5 pessoas, e ela vivia dizendo para mim assim: Denise, eu não consigo sair da minha empresa, eu não posso sair daqui. Se eu sair, tudo desanda, nada acontece, para tudo. E nós começamos, eu e ela, a trabalhar exatamente nesta questão, né? Assim, com clareza, responsabilidade, e também mostrando como ela deveria fazer para parar de centralizar tudo nela, enfim, né? Como ela poderia trazer clareza dentro da empresa, como ela desenvolveria a responsabilidade em sua equipe, pelos resultados finais, pelo atendimento ao cliente, por economizar recursos, não desperdiçar, enfim, como ela poderia trabalhar isso tudo. No começo não foi fácil, não. Foi até difícil, porque o que precisava ser feito era uma mudança de padrão, uma mudança de comportamento importante. Nela, obviamente, como a dona, né, do negócio, e na sua equipe. Mas depois de algumas semanas trabalhando juntas, a equipe começou a responder diferente. E um dia ela me mandou essa mensagem que vocês estão vendo aí na tela, né? Ela falou para mim, escreveu para mim assim, né? Consegui tirar um dia inteiro sem olhar o celular e a empresa funcionou. Pois bem, exatamente isso que aconteceu com esta empresária com quem eu estou trabalhando há algumas semanas. E talvez você esteja pensando agora: Denise, a minha equipe não tem perfil para conseguir resolver nada sozinha. Eles precisam de muito treinamento, eu vou ter que gastar muito dinheiro para levá-los ao nível que é necessário para eles poderem funcionar sozinhos, ou eu não consigo, de fato, ter o tempo para me dedicar à minha equipe, já que eu estou na correria o dia todo. Isso é uma coisa assim que é muito natural que você possa estar pensando nesse momento. Mas deixa eu te falar a verdade. As equipes, elas não nascem prontas. As equipes respondem ao ambiente que o líder cria. As equipes respondem àquele tipo de gestão, a sua liderança, enfim, né, o que elas encontram ali. Nenhuma equipe nasce pronta, né? E outra coisa assim que eu escuto muito também é: poxa, isso vai me dar muito mais trabalho, né? No começo vai dar trabalho sim, porque você está mudando um padrão. Você está mudando uma cultura dentro da sua empresa. Mas deixa eu te perguntar, continuar do jeito que está, a sua vida está leve, né? Se ficar tudo do jeito que está, se não implementar nenhuma mudança, vai melhorar para você? Você vai conseguir, de fato, ter uma vida menos atribulada, não ter tanto caos, apagar tanto incêndio, aquela correria o tempo todo? Pense nisso, me responde, né? E você pode escolher entre pagar o preço da mudança agora, ou então continuar pagando o preço da sobrecarga para sempre. Essa é uma escolha. Não existe um caminho fácil, é uma escolha importante a ser feita, né? Então, não se trata da capacidade da equipe, se trata de como ela foi construída, como você formou a equipe no dia a dia, e o ambiente, né, onde ela está inserida, como ele é, qual é a maneira de trabalhar que você orientou, o ambiente, enfim, que você mesmo criou. E a partir de hoje, você pode sim construir algo diferente, né? Deixa eu te mostrar o que a maioria dos empresários faz. Quando tenta sozinho resolver assim, né, ter uma equipe que resolve, e porque muitas vezes não conseguem ter sucesso. O primeiro erro é achar que o problema está nas próprias pessoas, tá? E aí o empresário pensa assim: preciso de gente mais comprometida, preciso de contratar pessoas mais proativas, preciso contratar melhor, né? E aí ele começa a trocar equipe.
Troca uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas o padrão continua. Por quê? O problema não era quem ele contratou, mas sim o ambiente que já estava lá. O ambiente que as pessoas que ele contratou vão encontrar lá no dia a dia. Outro erro muito comum, gente, é começar a tentar resolver tudo mais rápido, né? Então, é tentar ser eficiente no caos, né? O funcionário traz um problema, o empresário, na correria, já responde na hora. Resolve rápido, decide rápido, busca fazer melhor, e aí ele pensa, tá vendo? Se eu não fizer, nada anda, né? Não anda, trava tudo. Mas o que ele não percebe é que, na verdade, ele está treinando a equipe a não pensar, a não decidir, a não ter responsabilidade, a não procurar resolver as questões sozinha. E mais um erro muito comum é o empresário que escuta assim, tem que dar autonomia para os seus funcionários. Às vezes ele assiste um vídeo ou outro empresário, algum amigo fala para ele, o que está faltando para você é dar mais autonomia para os seus funcionários. Então ele escuta, ele pensa sobre isso e simplesmente resolve dar mais autonomia para os seus funcionários, ou seja, ele solta a equipe. Só que ele solta a equipe sem clareza, sem processos, sem padrão. Ele solta de qualquer jeito. E aí, gente, qual vai ser o resultado? Erros, retrabalhos, né? Porque vai voltar para ele fazer de novo. Decisões erradas vão ter que ser consertadas, vai gerar frustração, vai gerar ainda mais cansaço, e ele volta atrás e resolve ser ainda mais centralizador, porque ele acha que, pelo menos centralizando, vai ter menos erros e ele vai ter menos trabalho, né? E se você se viu em algum desses pontos que eu falei até agora, fica tranquilo, porque você não está sozinho. A maioria dos empresários com quem eu converso faz exatamente isso. Porque as pessoas nunca foram ensinadas a construir uma equipe que resolve, né? Isso não é algo assim que se ensine, né, na faculdade, ou que as pessoas aprendam naturalmente, né? Agora, existe sim um jeito certo de fazer isso, né? Existe um jeito certo de construir uma equipe que resolve. E eu vou te mostrar agora o que você tem que fazer para construir uma equipe que resolve. Algo que você possa implementar e ter a certeza de que orientando, conduzindo da forma correta, vai de fato trazer resultados diferentes, né? Porque é justamente para que os empresários consigam sair do operacional, para que você consiga sair daquele caos do dia a dia, para que você possa deixar de apagar incêndio, para tornar a sua vida mais produtiva, para que você possa ter resultados muito melhores dentro da sua empresa e ter de volta tempo, né? Porque tempo que é algo assim que é irrecuperável, né? Então, para que você possa de fato voltar a ter tempo, para que você possa poder colocar a cabeça no travesseiro à noite com aquela sensação de dever realmente cumprido ao longo do dia. Foi para isso, para criar esse tipo de oportunidades, que eu criei o método Equipes que Resolvem, né? O caminho para você começar a construir uma equipe que resolve. E este caminho, ele tem 4 pilares, né? Então, você pode estar pensando assim, poxa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou começar com a minha equipe? Eu acho que eu tenho que trocar todo mundo, ou eu já investi tanto tempo sentando ao lado da pessoa, tentando mostrar como faz e desistir porque não tinha jeito, tudo voltava para mim. Eu precisava muitas vezes consertar já dentro do cliente aquele problema que passou, porque eu não tive nem tempo de ver, né?
Como que eu posso, de fato, agir no dia a dia, nesse caos inteiro que é a minha vida? Denise, você não está entendendo a minha realidade, você não está entendendo o que eu vivo no dia a dia por conta, né, de todas as dificuldades. É um incêndio por hora, se não menos do que isso. E até pensar, muitas vezes, eu tenho dificuldade, né? Porque o tempo todo estou correndo, correndo, correndo. Quero te dizer o seguinte, é possível sim. E o primeiro pilar para você começar a pensar e estruturar dentro da sua empresa é o pilar da clareza. Ou seja, sua equipe precisa saber exatamente o que ela tem que fazer, como fazer, o que é um bom resultado, né? O que ela precisa entregar que vai ser considerado um bom resultado e aquilo que não é aceitável de jeito nenhum. Então, se você começa a mostrar claramente, né, o que ela precisa fazer naquele dia, naquela semana, se você começa a mostrar onde a atividade dela se encaixa naquele propósito maior, né, daquele evento, daquela situação que precisa ser resolvida, a pessoa começa a ter um entendimento que facilita a execução, facilita o interesse por fazer mais, fazer melhor. Ela começa a se sentir parte comprometida dessa equipe, começa a entender que sim, é uma pessoa importante, dentro do que se propõe, né, a ser feito, que a contribuição dela faz sentido, porque muitas vezes as pessoas enxergam somente um pedaço, enxergam somente aquilo que elas têm na frente, só enxergam a sua atividade, não conseguem entender como essa atividade se encaixa dentro do todo, ou por que ela é tão importante. Porque, sim, todas as tarefas são importantes. Porque a forma como lida com o cliente, a forma como busca se antecipar às situações que podem acontecer, vai, sim, fazer com que o resultado do trabalho seja muito melhor. Então, desenvolva clareza dentro da sua empresa. Oriente as pessoas de uma forma apropriada, dizendo não apenas o que fazer e o como, né? Que isso, óbvio, isso é o básico, sim, né? Elas precisam entender o que deve ser feito e como ser feito, mas principalmente o que é um bom resultado, né? O que você espera de fato que o teu funcionário entregue? Como isso vai fazer parte do atingimento de uma meta. E também explica para ele o que não é aceitável, o que não é considerado um bom resultado. Porque a pessoa que não tem clareza, a pessoa que não recebe um feedback, que não consegue... Aliás, feedback é o tema da próxima aula, tá? A pessoa que não consegue entender de fato como o trabalho dela se encaixa num todo, não vai ter condições de fazer algo realmente bom e contribuir para que você saia do operacional, porque esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que você saia do operacional, para que você saia da correria do dia a dia e consiga ter tempo para desenvolver estratégias e para viver uma vida mais tranquila com a sua família e momentos de lazer. Então, ninguém assume aquilo que não está claro. Se eu não sei o porquê que eu estou fazendo, se eu não sei para que eu estou fazendo aquela atividade, ela é feita de qualquer jeito, né? Então, ninguém assume aquilo que não está realmente claro. Tá? Então, clareza é o primeiro pilar. E o segundo pilar é o pilar da responsabilidade. Tá? Cada área, cada tarefa, cada resultado precisa ter um dono, né? Não é dizer assim, isso foi a equipe que fez. Ou dizer assim, isso nós construímos essa situação, ou nós vamos fazer a situação. Mas sim, perguntar
quem vai responder por este pedaço da tarefa, este pedaço do conjunto de coisas que a equipe faz, né? A equipe, obviamente, ela é responsável pelo todo, mas dentro desse todo é necessário determinar responsabilidades para que as pessoas entendam a relevância e a importância daquilo que elas estão fazendo, né? Então, quando todo mundo é responsável por alguma coisa, ninguém é responsável, tá? Então, a pessoa não se apodera daquela tarefa, não se apodera daquela situação e acaba sendo uma empresa cheia de coisas para fazer, com ninguém responsável por nada além de você, né? Porque o problema vai estourar no seu colo, né? O pepino, né, é do empresário. Então, se você não determinar, né, não distribuir responsabilidades e não fazer com que... e se você não fizer com que as pessoas assumam responsabilidade por aquilo que é atribuído a elas, aí vai ficar muito difícil de você conseguir sair do operacional e ter uma mudança significativa na forma de gestão da sua empresa, né? E importante também, gente, é ensinar as pessoas a pensar, né? Desenvolver o pensamento crítico, né? Talvez seja, de todos os pilares que eu falei até agora, talvez esse seja o mais importante até, né? E aqui é importante lembrar que uma equipe que resolve é porque ela pensou em formas, ela pensou em como fazer aquela situação da melhor forma possível, pensou nos impactos do que a atividade vai trazer no dia a dia. Ou seja, essa equipe que resolve, ela dedicou tempo, né, para realmente pensar, né, na melhor forma de fazer, em buscar alternativas e opções. E essa aqui é uma mudança simples, mas muito poderosa, que eu vou te falar agora. Toda vez que alguém da sua equipe chegar até você com um problema, não responde, né? Não responde esse problema, né? Pergunta: o que você sugere? Ou como você resolveria essa situação? Qual a sua opinião? De que forma você pode contribuir para resolver esse problema? Ou o que você pensou ultimamente para fazer com que nós não voltemos a ter esse tipo de situação? Ou seja, ajudar ele, fazer perguntas, fazer com que essas pessoas da sua equipe elas possam começar a desenvolver uma criticidade e não apenas pegar e fazer, né? Chegar e botar a mão na massa e fazer de qualquer jeito, fazer sem pensar criticamente. Por quê? Você não desenvolve uma equipe dando as respostas, dando todos os caminhos, né? Você desenvolve fazendo perguntas, fazendo com que elas sim reflitam e possam de fato buscar e ter condições de resolver aquilo, né, que se coloca no dia a dia, no meio da correria. Então, a gente falou de clareza, falamos de responsabilidade, de pensamento crítico, 3 pilares fundamentais para você começar a construir uma equipe que resolve. E agora eu quero falar diretamente, olhando no seu olho, do 4º pilar, que é, sem dúvida, o mais importante de todos. O 4º pilar é você. Você empresário, você mesmo. Por quê? A equipe, ela sempre vai responder ao líder. A equipe vai responder à forma como ela é gerenciada, à forma como as coisas são conduzidas no dia a dia, à forma como ela é tratada, né? A forma como você no dia a dia se dirige à equipe. Então, você é o principal pilar na construção de uma equipe que resolve. Se você centraliza tudo, o que vai acontecer? Eles vão continuar dependendo de você. Se você resolve tudo, eles param de pensar. Ou então nem começam, né? Não conseguem desenvolver um pensamento crítico
para trazer, né, não apenas resolver as coisas do dia a dia, mas também para trazer ideias novas, sugestões, recomendações, fazer com que a empresa ela tenha uma melhoria contínua, fazer com que a empresa possa trazer novidades para os seus clientes, possa avançar nas soluções. Sem pensamento crítico, isso não é possível. E se você resolve tudo, eles param totalmente de pensar. E ainda, se você não cobra, se você não estabelece metas, se você não cria, né, não deixa muito claro quais são as expectativas, aquilo que é esperado deles, eles não vão assumir. Acabam não assumindo as responsabilidades, as tarefas, buscando, de fato, levar aquela situação para um final que seja satisfatório, que possa exceder as expectativas de um cliente. Então, a equipe que você tem hoje, caro empresário, ela é reflexo da liderança que você exerce. Então, se olha no espelho e pensa, né? Que tipo de líder eu sou? O que eu tenho feito? Como eu tenho agido no dia a dia? Será que realmente ao invés de apagar os incêndios, eu não estou colocando um pouco mais de lenha na fogueira? Né? Você tem, sim, uma equipe com quem você pode contar de fato, e é essa equipe que precisa ser construída e formada para resolver as situações no dia a dia, para que você possa, de fato, sair do caos operacional. Então, formar uma equipe que resolve não é um evento, não é uma tarefa que você vai lá e faz, pronto, acabou, né? Ela é um processo, é uma jornada, né? É algo que não tem começo, meio e fim, né? Até porque existe uma rotatividade natural dentro da empresa, existem pessoas novas se juntando ao time de vez em quando, pessoas experientes que já sabem o rumo das coisas, já sabem como conduzir tudo, às vezes acabam por algum motivo saindo da empresa. Então, sempre vai existir, né, a necessidade de retomar passos, de trazer, eventualmente, alguém que não está tão alinhado para dentro, né, do time que resolve. E é um processo, é uma jornada, leva tempo, exige sim, né, dedicação, e esse processo é você construir clareza, você definir responsabilidades, desenvolver o pensamento crítico e ajustar a sua liderança todos os dias. E quando isso acontece, a equipe muda, o comportamento muda, os resultados mudam e, principalmente, aquele peso de viver dentro do caos operacional, aquele peso de carregar o mundo nas costas, aquele peso de ser, né, a mola principal, a única mola que funciona dentro da empresa, esse peso, ele vai sair de você, né? E é exatamente isso que eu desenvolvo com os empresários que caminham comigo mais de perto, né? Porque entender isso aqui, tudo que eu falei para vocês, já abre a sua mente, já dá uma perspectiva. Você agora já conhece os 4 pilares, já sabe onde tem que focar a sua atenção, já sabe o que você precisa fazer no dia a dia, mas aplicar o que eu te falei, aplicar realmente no dia a dia tudo isso é o que realmente vai transformar o seu negócio e a sua vida. E se tem um aprendizado que você precisa levar dessa aula aqui hoje, é esse. Sua equipe não depende de você por falta de capacidade ou por falta de vontade, por falta de conhecimento técnico. A sua equipe depende de você pelo modelo de liderança que você construiu, pelo ambiente que você criou, pela forma com que você faz a gestão das pessoas que estão com você na empresa no dia a dia. E a partir de hoje, você já pode começar a fazer tudo isso diferente. Então, o mapa, a jornada está aqui.
São os 4 pilares que você deve implementar na sua empresa quanto antes, para poder começar a ter resultados diferentes, para poder começar a formar, né, uma equipe que resolve. E na próxima semana, na terça-feira, no dia 21 de abril, é isso mesmo, feriado, eu não me enganei não. Vai ser no dia 21, às 20 horas, no mesmo horário, no YouTube. Vamos ter a segunda aula do nosso acelerador de negócios, Equipes que Resolvem. E vamos falar sobre como dar feedback sem gerar conflito. Então, como eu falei hoje, né, você precisa começar a dar clareza dentro da empresa, a estimular e a desenvolver a forma para sua equipe assumir a responsabilidade pelas situações. Você precisa começar a desenvolver o pensamento crítico e em tudo isso é fundamental que você esteja preparado para dar um feedback, para orientar. E muitas vezes, aliás, eu até diria que na maioria das vezes, esse feedback ele tem um grande potencial de gerar conflito, porque, né, você sabe melhor do que eu até que nem sempre no dia a dia as conversas são tranquilas. Você precisa sim abordar problemas, abordar situações em que o desempenho não foi bom, você precisa retomar orientações, você precisa garantir que não haja retrabalhos e erros. Então, o feedback é a ferramenta fundamental que você precisa usar no dia a dia com a sua equipe, para que ela possa se desenvolver como uma equipe que resolve. E eu vou mostrar na próxima aula como dar o feedback sem gerar conflitos, tá? Porque isso vai ser muito importante para você transformar o ambiente que você, né, desenvolve dentro da sua empresa. Caso você ainda não esteja inscrito para participar da nossa aula semanal, ao vivo no YouTube, vai lá no meu Instagram agora, tá na tela aí qual é o meu Instagram, meu perfil no Instagram, que é @adenisegás. Vai lá, clica no link da bio, lá você vai encontrar um link para a nossa aula semanal e se cadastra para começar a receber o link, receber lembrete, ser avisado na hora que a aula começar. Tá? E aproveita, já que você vai lá no Instagram e vai começar a me seguir e vai começar, né, vai fazer a sua inscrição para as aulas semanais, aproveita e me manda um direct falando o que você achou da aula de hoje, o que você achou da nossa primeira aula semanal, né? Ou então, se você tiver alguma dúvida sobre o tema dessa aula ou sobre outros temas relacionados ao dia a dia dentro da sua empresa, manda também um direct com a sua pergunta, que eu pessoalmente vou responder, dando uma orientação sobre o que você deve fazer, como você deve agir, tá bom? Gente, muito obrigada pela sua participação na aula de hoje. Como eu falei, né? Aliás, falei mais de uma vez, foi a nossa aula inaugural. Vem comigo sair do olho do furacão. Vem. Boa noite, pessoal. Espero vocês na nossa aula da próxima semana. Tchau, tchau.